Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal do PET Mecânica. E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa matéria de Mecânica 3 aqui no canal. A gente vai estar falando um pouco hoje de um caso particular de movimento em corpos rígidos. Vamos supor aqui que a gente tem um corpo rígido e aqui a gente colocou um referencial no plano XY e nesse corpo rígido a gente marcou alguns pontos específicos. O ponto A, que está aqui, e o ponto B. Só que esse ponto B ele tem uma particularidade diferente nesse caso. A gente vai supor que esse ponto B ele está se movendo com uma velocidade relativa em relação ao próprio corpo rígido. Ou seja, além do movimento do corpo rígido, o ponto B se move dentro do corpo rígido, como se ele deslizasse aqui dentro desse rasgo, enquanto o corpo rígido está rotacionando ou transladando. Então, para formular as equações desse tipo de problema, a gente vai colocar aqui um ponto. Vamos supor que aqui no corpo rígido a gente tem um ponto B'. E esse ponto B', ele é solidário ao nosso corpo rígido. Ou seja, o que acontece? Ele sempre vai estar se movendo junto com o corpo rígido. Então, ele não tem uma velocidade relativa em relação ao corpo rígido. O V_real de B' vai ser 0. Só que o ponto B, nesse instante, ele está coincidindo com B', nesse instante que a gente está analisando. Mas, se a gente calcular a derivada da posição de um em relação ao outro, ela não vai ser 0. Porque no instante posterior, o ponto B já não vai estar mais coincidindo com B', porque eles vão ter uma velocidade de deslizamento entre eles. Então, a gente traçou os vetores aqui. Bom, a gente sabe que a posição do vetor B, que vai ser o nosso RB, por uma soma vetorial, ela pode ser dada por RA mais RAB. Só que a gente pode desmembrar esse RAB aqui utilizando o B'. Como que a gente vai fazer isso? O nosso R de B vai ser igual ao nosso RA mais um R de A em relação a B' mais um R de B' em relação a B. Bom, e então, com isso a gente pode dizer que RB de cima é igual a RB de baixo, com essa expansão que a gente fez. Bom, e se a gente continuar, se a gente quiser saber qual vai ser a velocidade do ponto B, da partícula B que desliza nesse rasgo aqui, a gente tem que calcular a derivada desse vetor posição aqui. Então, calculando a derivada, a gente tem que o quê? Que o nosso VB ele vai ser o nosso RB ponto. Isso é igual ao nosso RA ponto mais a derivada de RA com relação a B'. Como a gente viu lá, o B' é o ponto fixo ao corpo rígido. Então, a gente vai entrar naquele mesmo caso de uma videoaula anterior que a gente fez. Que a derivada desse vetor aqui, ela vai depender tanto da derivada do módulo de RAB, quanto da derivada do vetor direção, que dá a direção de RAB. Então, quando a gente fez lá, a gente viu que dava o ômega do corpo rígido, produto vetorial com R AB', que vai ser a nossa velocidade de rotação aqui nesse caso. Mas a derivada disso aqui, bom, a gente sabe que isso aqui no instante atual é 0, mas a derivada dele não é 0, então a gente vai ter uma velocidade relativa de deslizamento. Lembrando que essa velocidade, a direção dela está na reta que é tangente à trajetória que o ponto B está fazendo ali em relação a B'. Então, essa vai ser a nossa velocidade relativa. Então, essa aqui vai ser a nossa equação para VB, para a equação de velocidade que a gente vai usar nesse caso. Quando um corpo tiver com um movimento em relação ao próprio corpo rígido. Ou seja, esse vetor RAB aqui nem sempre vai ser o mesmo, porque esse B ele vai estar se movendo aqui dentro do corpo rígido.
rígido. Então esse vetor vai estar variando. Bom, dando continuidade, a gente pode escrever a equação anterior em função do nosso próprio RAB ali, no lugar do RAB'. Por quê? Porque no instante que a gente está estudando, eles acabam sendo a mesma posição. E aqui fica a nossa velocidade relativa. Agora, se a gente calcular a derivada disso, a gente vai acabar obtendo a aceleração de B para esse caso. Então, a gente vai ter aqui o nosso AB, vai ser igual ao VB ponto, né? Isso vai ser igual ao RA, 2 pontos, mais derivada desse primeiro ômega ponto aqui, vetorial RAB'. A gente vai fazer a expansão disso aqui novamente em RAB' mais RB' com relação a B. Então, isso vai ficar assim, mais um ômega, produto vetorial, RAB' ponto, né? Mais um ômega ponto, RB', mais um ômega, produto vetorial com RB', ponto, mais agora a derivada da velocidade relativa. Bom, esse termo aqui, a gente pode zerar ele, né? Porque o RB', ele é zero para esse caso, né? Porque eles são coincidentes. Nesse instante a gente está analisando. Então a gente bota esse termo aqui como sendo zero. Então, se a gente continuar fazendo a expansão, no nosso caso aqui, a gente vai ter que AB vai ser dada por quem? O RA, 2 pontos, vai ser a nossa aceleração de A, mais ômega ponto, como a gente viu lá, é o nosso alfa, como a gente viu numa videoaula anterior. Aqui, mais ômega. Aqui, novamente, a gente tem a derivada de RAB'. Então, a gente vai ficar com quem? A gente vai repetir o ômega vetorial RAB. Certo? E mais ômega vetorial derivada de RB' em relação a B é o nosso V relativo. Mais a derivada do ômega ponto, que vai ser o arréu, mais um ômega vetorial V relativo. Por que que a derivada da V relativo vai dar esse termo todo aqui? Bom, se a gente fizer que o V relativo, ela é um x ponto i mais um y ponto j, quando a gente deriva, a gente vai acabar tendo x2 pontos i mais y2 pontos j mais x ponto i ponto mais y ponto j ponto. E aí, desse x ponto j ponto aqui, a gente acaba tendo um ômega vetorial com x ponto i mais y ponto j. E aí a gente acaba tendo o nosso A relativo aqui e aqui o nosso ômega vetorial V relativo. Expandindo então a nossa equação finalmente, a gente vai ter
A de B igual a A de A, mais alfa R de A até B, mais ômega vetorial R de A até B, mais 2 vezes ômega V relativo, mais o nosso A relativo. E essa é o nosso equacionamento para aceleração nesse tipo de problema. Essa aceleração aqui é a aceleração do corpo do ponto A dentro do próprio corpo rígido. Essa aqui vai ser a aceleração tangencial do ponto B em relação a A. Essa aqui vai ser a aceleração normal do ponto B em relação a A, como a gente viu anteriormente. Até aqui não tinha nenhuma novidade para a gente. E agora a gente vai ter esse termo aqui, que a gente vai chamar de aceleração de Coriolis, ou Coriolis, que é um componente que surge devido àquela velocidade relativa existente entre B e B'. E aqui vai ser a aceleração de deslizamento, que vai ser a taxa com que a velocidade relativa de deslizamento entre B e B' ela varia. Bom, pessoal, para a videoaula de hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, continue assistindo e acompanhando os vídeos aqui do PET, e muito obrigado por assistir.